livro das Crônicas, capítulo 28, verso de número 10. Os irmãos localizaram, amém? Está escrito: agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e fazer a obra. Amém? Poder tomar vosso assento, por gentileza. Eu, antes de ministrar-lhes a poderosa palavra de Deus, eu quero externar minha gratidão de forma rápida, para ganharmos tempo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, Bispo Carlos Sérgio. Que Deus continue abençoando pela confiabilidade que me fora concedida mais uma vez. Eu acredito que eu já prego todos os anos aqui, pela misericórdia de Deus, há uns 10 anos. Eu não sou tão novo assim no ministério, apesar de ser novo. Eu tenho uns 14 anos, 13 anos nesse ministério, amém? Para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos os demais companheiros, Bispo Abdias, Bispo Vão, que a gente conhece, nosso vice-presidente, nossa pastora, presidente, todos, o pastor Hernildo, pastor Ivanilce, Oswaldir, pastor Antônio, pastor Ela, enfim, todos, pastor Reginaldo, que Deus abençoe a todos, amém? Quero agradecer a irmã Tecla, a Meline, a irmã Joana, todo mundo que deu comer para nós, que Deus abençoe vocês, a irmã Nelma, Felipe, que Deus abençoe a todos, o Reginaldo, enfim, bora lá. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto por demais conhecido de todos nós que temos a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Já vista que o texto que nós acabamos de ler está evidentemente escrito no primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 28 e no verso de número 10. É interessante que o livro das Crônicas de Israel está falando sobre os relatos de acontecimentos históricos apresentados na ordem em que ocorreram. É interessante que este livro de Crônicas, que está na categoria dos livros históricos, esta narrativa histórica tem dois personagens que se destacam, a saber, Davi e Salomão. Davi, por sua vez, é filho de Jessé, de uma casa que tem 8 irmãos com ele. Foi rei durante 40 anos e 6 meses, 7 anos e 6 meses em Hebrom, e 33 anos em todo o território de Israel. Davi teve 20 filhos, registrado em 1 Crônicas capítulo 3, fora os filhos das concubinas. Dentre estes filhos, tem um por nome de Salomão, filho de Batseba, que é o segundo personagem importante desta narrativa histórica. O texto que nós acabamos de ler é uma conversa de Davi com Salomão diante das autoridades de Israel. Davi está passando para Salomão o que ele deve fazer para construir o templo do Senhor. E já de forma introdutória, que já temos então uma noção panorâmica do texto, eu quero pregar subordinado ao tema: 4 passos para realizar a obra. 4 passos para realizar a obra. O verso de número 10 do capítulo 28 de 1 Crônicas está escrito: agora, pois, atende a tudo.
O primeiro passo é atender a tudo. Quando você pesquisa essa palavra, atende aqui, no hebraico ra, quer dizer ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. A palavra examinar é observar com atenção. Ou seja, Davi está dando a Salomão um conselho para que ele observe tudo, atente, examine tudo que está sendo falado, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo registrado. Aqui nós podemos observar que esta observação, essas instruções que Salomão está recebendo, se dá de duas formas. A primeira forma é detalhes de como fazer o templo, detalhes de como fazer o templo. 1 Crônicas capítulo 28, verso de número 11 ao verso de número 13, a Bíblia diz que Salomão deu a planta para, ou melhor, Davi deu a planta para Salomão. Isto está falando, é bem verdade, que esse texto é um texto que não é normativo para nós outros, mas para Salomão era de extrema importância para aquela época. Salomão tem que fazer conforme está na planta. Salomão precisa observar os detalhes, e Salomão precisa observar as instruções de como ele tem que fazer. Queridos, para fazermos uma obra, uma das instruções é examinar, ouvir, prestar atenção em pessoas que já têm mais experiência do que nós. É um conselho de Davi, um experiente rei, aconselhando um jovem rei que vai começar sua trajetória e tem uma grande missão de fazer um templo que o próprio Davi não pode fazer. Então perceba que na obra do Senhor é interessante sempre ouvirmos alguém que é mais experiente do que a gente. A gente não pode desprezar pessoas que talvez não fizeram o que estamos fazendo, porque muitas pessoas que não fizeram o que estamos fazendo, mas eles têm a planta do que estamos fazendo, têm o conselho para aquilo que estamos fazendo ou vamos realizar. Tem um pastor na minha cidade, por nome de Ribinha, o Ribamar Braga, escritor de vários livros. Ele tem a igreja mais destacada da nossa cidade. O templo dele cabe no dia de domingo 1000 pessoas e ainda tem 2 cultos lotados. Esse rapaz, ele viaja para a Coreia. Esse pastor, jovem pastor, ele viaja para vários países para estudar, para conversar com os outros pastores que estão prosperando na cidade. É interessante, irmãos, investirmos em conhecimento de pessoas que têm a planta. Oh, glória a Deus! Não podemos desprezar os homens experientes, as mulheres experientes que podem nos aconselhar como fazer a obra do Senhor. Glória a Deus por aqueles que já têm mais tempo do que eu na pregação. Glória a Deus por aqueles que já têm mais tempo no ministério pastoral do que eu e têm mais sucesso do que eu. Glória a Deus por eles. Glória a Deus por eles. A segunda observação, a primeira observação sobre o que Salomão tem que atender, examinar, observar, está relacionada a instruções de como ele deve fazer o templo. Segunda, está relacionado à obediência dos mandamentos do Senhor. Se você observar 1 Crônicas capítulo 22, verso de número 13 ao verso 11, do número 11 ao 13, está escrito: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prospere, edifiques a casa do Senhor. É Davi falando com Salomão.
teu Deus, como ele disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, guardes a lei do Senhor, teu Deus, então prosperarás, então prosperarás. Então Davi está dando conselhos. Primeiro, está relacionado ao tempo. Segundo, está relacionado à lei do Senhor, porque perceba comigo, a gente pode viajar, é bom, para alcançar conselhos nobres, edificantes, revolucionários, mas se nós não obedecermos a palavra do Senhor, se nós não obedecermos a lei do Senhor, não tem como prosperarmos. Que não está prosperando na obra, porque não está obedecendo a lei do Senhor, não está observando os mandamentos do Senhor. Tem muita gente padecendo porque não tem obedecido. Eu aprendi uma frase com o pastor Manel, nobre amigo de Mirizal, disse: Carliels, a parte da Bíblia que vai se cumprir na tua vida é aquela parte que tu obedece. Tem muita gente que obedece a alguns preceitos, tem muita gente que obedece a alguns mandamentos e deixa a desejar em outros mandamentos importantes, por isso não prospera, por isso a obra não vai para frente. Mas nessa noite eu estou pregando à igreja, a Assembleia de Deus Betel Renovado e amigos que aqui estão, dizendo que se você quiser prosperar, examine a instrução, examine a instrução, examine a instrução, presta atenção no conselho, presta, eita glória, porque se nós examinarmos o que é dito, Deus vai nos prosperar. Quem crê na prosperidade da obra, eu quero profetizar para quem crê, você vai, é só para quem crê, você vai prosperar na obra. Você, eita glória, você vai prosperar na obra, só para quem crê. Se você obedecer, você vai prosperar. Deixa eu correr. Em Josué capítulo 3, antes de atravessarem o Jordão, o povo recebeu instrução 3 dias e depois o Jordão se abriu. Em Josué capítulo 6, o povo recebeu instruções e depois as muralhas caíram. Em Josué capítulo 8, o povo recebe instruções e depois venceram a cidade de Ai. Em Êxodo 14, o povo recebe instruções e depois o mar vermelho se abriu. O que está faltando para muita gente é ouvir a instrução. É ouvir a instrução. Tem mar vermelho que não se abre porque você não ouve a instrução, que é marcha. Diga o povo, marcha, instrução. Tem muralhas que não caem porque você não sabe a ordem aonde as pessoas vão. Você não sabe quando gritar, você não sabe quando tocar trombeta, você não sabe a posição da arca. Por isso as muralhas não caem. Nós jordões que não se abrem porque você não sabe a ordem certa das coisas. Mas em nome de Jesus, que Deus te desperte para a instrução, para a instrução, para a instrução. O segundo passo para fazermos a obra de Deus é saber que você foi escolhido. 1 Crônicas capítulo 28, verso 10. Agora pois atende, primeiro passo, a tudo, porque o Senhor te escolheu. O segundo passo aqui é saber que foi escolhido. Escolhido no hebraico quer dizer selecionado. É interessante que Davi, ele tem 20 filhos registrados com as suas mulheres, fora as concubinas, mas dentre tantos esses, Salomão foi selecionado. Perceba agora o que a Bíblia está falando. Pois agora atendes a tudo, Salomão, porque o Senhor te escolheu. Se você perceber, até os versículos de número 1 a 8, Davi está falando ao povo sobre Salomão. Só que ele se vira para Salomão e tu, meu filho Salomão, agora ele vai falar com Salomão. Vai falar com Salomão. Então perceba que nos versículos 1 a 5, de 1 a 5, o requisito sobre ser escolhido é que muita gente à tua volta sabe. Por quê? Porque Davi está conversando, está dizendo para a multidão que está à sua volta, autoridades constituídas estão ali, ele está falando: olha, Deus escolheu Salomão, o meu filho. Então as pessoas que estão à volta de Salomão sabem que ele foi escolhido.
Agora, o segundo requisito sobre ser escolhido é você mesmo saber que foi escolhido. Porque alguém saber que você foi escolhido é até interessante, mas você precisa ter convicção que você mesmo foi escolhido para a obra do Senhor. É interessante que nem todo escolhido é preferido. Eu vou repetir: nem todo escolhido é preferido, nem todo preferido é escolhido. Nem todo escolhido é preferido, e nem todo preferido é escolhido. Às vezes eu prefiro um e Deus não escolheu. Às vezes é escolhido e eu não prefiro ele. Mas se Deus escolheu, está escolhido. Eu não dependo da preferência do homem para Deus me escolher. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter convicção disso. Eu preciso ter ciência disso, do que eu fui escolhido. Senhoras e senhores, nenhum de vós outros que aqui estão me aconselharia ou me convenceria que eu não fui chamado para pregar o evangelho. Nenhum dos senhores, nenhum das senhoras que estão aqui me convenceria ao contrário, de que eu não fui escolhido para pregar o evangelho. Você tem convicção do teu chamado. Pode não gostar do jeito que eu prego, mas eu vou escolhido para pregar. Pode não gostar do jeito que Deus me usa, mas eu fui escolhido para ser usado. Você foi escolhido. Você é uma escolhida. Que goste o homem ou não, que goste do diabo ou não, você foi escolhido. Que te dê fome ou não, você foi escolhido. Que te joga no chão ou não, você foi escolhido. Só os escolhidos. Sacode a mão lá em cima. Você foi escolhido. Você foi escolhido. 1 Crônicas 22:9. Eis que te nascerá, é Davi falando que Deus falou com ele. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso entre os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Salomão é escolhido antes de nascer. Eis que te nascerá. Conjugue o verbo aqui e você vai entender que quando Davi ouviu a voz de Deus, Salomão ainda não tinha nascido, mas já tinha sido escolhido para levantar o templo. Oh glória! É por isso que o diabo não arranca o escolhido, porque antes do nascimento Deus já tinha marcado para uma... Eita! Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido para uma obra. O de que vai, o sede que levaia. Ai, Jesus dos crentes. Quem está sentindo a presença dele, diga glória a Deus. Escolhido. Terceiro requisito sobre ser escolhido é saber para o que você foi escolhido. Primeiro tem pessoas que sabem que você foi escolhido. Segundo, você tem consciência de que você mesmo foi escolhido. Terceiro, saber para que você foi escolhido. Quando você lê o verso de número que está no texto da nosso aniversário, a Bíblia está dizendo que ele foi escolhido para edificar um templo. Aqui no contexto, nós sabemos que ele foi escolhido também para ser rei, mas aqui no contexto é para ele edificar um templo. Ele sabe para que ele foi escolhido. Ele sabe que foi escolhido e sabe para que foi escolhido. Quando a gente não sabe para o que foi escolhido, a gente tropeça, a gente faz as asneiras. Se lembra do rei que quer oferecer sacrifício no templo? Ele não foi escolhido para oferecer sacrifício no templo, por isso saiu leproso. Tem gente pegando lepra porque não sabe para que Deus o escolheu. Saul está querendo oferecer sacrifício, quando só Samuel. Saul não foi escolhido para oferecer sacrifício. Saul foi escolhido para ser rei. Samuel foi escolhido para oferecer sacrifício. Então perceba, irmãos, que a gente vai percebendo na Bíblia Sagrada que quem não sabe
sabe para o que foi chamado, faz confusão, faz briga, faz contenda, porque ele quer entrar onde Deus não chamou para ele entrar, ele quer ser o que Deus não chamou para ele ser, ele quer fazer o que Deus não chamou para ele fazer, ele quer agir como aquilo que ele quer fazer, como se ele fosse o cara que Deus estabeleceu com as constituintes para resolver, para determinar. Não, senhoras e senhores, lá em Pinheiro, alguns engraçadinhos já apareceram para mim e falaram: Carlelson, tu é o cara, tu é o conhecido, tu prega no rádio, tu é conhecido nos cartazes, tu já pregou nos maiores congressos da Assembleia de Deus, tu gravou DVD no tempo central da Assembleia de Deus. Cara, tu é o cara, abre o teu ministério, porque esse ministério aqui, irmão, esse ministério aqui deveria ser teu, tu que deveria ser o pastor dessa igreja, tu que deveria ser o pastor desse campo. Mas eu sei para o que Deus me escolheu, ele me escolheu para pregar e ser liderado pela minha pastora, até Deus quiser. Oh, glória! Eu sei para o que Deus me escolheu. Saiba para o que foi que Deus te escolheu. E depois que você tiver ciência, saber certinho, irmão, não deixa o diabo te parar, não deixa o inferno te parar, não deixa a fofoca te parar, porque vão se levantar, mas dizer: mas eu fui escolhido para isso, eu não vou parar. Quando eu comecei a pregar, alguns diziam: eu não vou no culto que ele prega. Primeiro, ele só grita, o grito dele me incomoda. Segundo, ele não tem conteúdo para pregar. Eu não vou, tá aqui eu pregando, tô aqui hoje pregando, porque eu sabia que eu fui escolhido. Irmão, quando você sabe para o que foi escolhido, ninguém te para. E outra, você não entra no chamado alheio, você fica no seu, 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 você fica no seu. Não tente fazer aquilo que Deus nos chamou, fique no seu chamado, e no teu chamado invista, desenvolva, faça com excelência. Meu Deus do céu. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Oh, glória! Ainda falando sobre o requisito sobre ser escolhido. Como saber que eu fui, ou como saber que você foi escolhido? Duas formas de saber que foi escolhido. A primeira forma é a vontade de desistir pelo peso da responsabilidade. Senhoras e senhores, passe-me nessa noite, mas um dos segredos para entendermos que fomos chamados, muitas vezes, é a vontade de desistir pelo peso da responsabilidade do chamado. Quando você lê Jeremias capítulo 20, verso de número 7 ao verso de número 9, os textos são escritos: Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido, fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência extermina. A mensagem dele é dura. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação, insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Jeremias está sentindo o peso do que foi chamado. Jeremias sente o peso da responsabilidade, um chamado. E para saber que foi chamado para alguma coisa, é aquilo que você sente o peso. Meu Deus, eu fui chamado para pastorear, então eu tenho peso sobre mim. Quando eu fui chamado para pastorear por Deus, porque aí então eu estava na itinerância, eu comecei a investir em livros como nunca investi. Eu comecei a investir em leituras. Por quê? Porque eu sei o peso. As pessoas vão me perguntar, as pessoas vão me indagar, as pessoas vão me questionar.
ensinar. Eu senti o peso, eu digo, meu Deus, eu preciso me preparar. Na nossa igreja nós damos estudo por série. Eu estou na série do livro de Mateus. Todo o livro de Mateus vai estudar, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu preciso me preparar. Pai, eu não posso ensinar a tua igreja errada. Eu não posso ensinar. Deus, eu sinto peso, senhoras e senhores. Eu sinto peso sobre mim, a responsabilidade de guiar meu povo no caminho errado, que a Bíblia não está ensinando. Eu sinto esse peso. Porque tem gente que diz assim, pode ser demais para mim, porque sente mesmo o peso. E o peso da responsabilidade do chamado é um sinal que tu foi chamado para aquilo que você está fazendo. E a segunda forma é o coração que queima pelo chamado. A segunda forma de saber para o que eu fui escolhido, de saber que eu fui escolhido por alguma coisa, é quando o meu coração queima pelo chamado. Olha o que Jeremias diz no verso 9: contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentado a contê-lo, já não posso mais. Ou seja, quando ele quer parar, o fogo queima. O fogo queima. Queimar no hebraico é consumir, é acender, é ser acendido. Oh glória. Ele só tem vontade de parar, mas quando eu digo que vou parar, o meu coração queima, meu coração queima, meus ossos queimam, ferve por dentro. Glória. Irmão, pelo que teu coração queima? Pelo que teu coração queima? Meu coração queima quando eu vejo um paralítico. Meu coração queima quando eu vejo alguém doente. Meu coração queima porque eu sei que eu fui chamado por orar por curas por muita gente. Então meu coração queima. Meu coração queima quando eu vejo um pregador que prega sem estudar, sem se preparar. Meu coração queima. Senhoras e senhores pregadores, se você for chamado para pregar, se você passar por dias sem pregar, o teu coração começa a queimar. Teu coração começa a queimar. Quando você ouve uma palavra, teu coração começa a queimar. Quando tu vê alguém fazendo o que tu for chamado também, o teu coração começa a queimar. É um sinal que tu for chamado para isso. É um sinal que você for chamado para isso. Pelo que teu coração queima? Irmão, pelo que teu coração queima? Pastores, pelo que o vosso coração queima? Obreiros, pelo que o vosso coração queima? Se não está queimando, que comece a queimar a partir de hoje. Se não está queimando, que comece a queimar a partir de hoje. O apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não pregar o evangelho. Que sabe o que entende? Era um grito de dor. O coração dele queimava por pregar. Pelo que teu coração queima? Tem uns que o coração queima para ajudar a obra, outros o coração queima para orar, outros o coração queima para fazer contribuições, outro coração queima para pastorear. Pelo que teu coração queima? É um sinal que tu foi chamado para isso. Outros queimam quando vai cantar, ou queima por cantar. É um sinal que tu foi chamado para cantar. Teu coração está queimando, minha irmã? Teu coração está queimando, meu irmão? Ou você não sente mais o queimar de Deus? Jeremias dizia: eu quero parar, mas quando eu quero parar, meu coração queima. Eu tento parar, mas quando eu tento parar, meu coração queima. O fogo está queimando Jeremias. É um sinal que ele foi chamado para profetizar. Eu quero parar de profetizar, mas meu coração queima. É um sinal que ele foi escolhido para profetizar. Eu vou pregar só 3 passos e vou encerrar. Não vai dar tempo. Terceiro passo: agora pois atende a tudo. Primeiro, porque o Senhor te escolheu. Segundo, para edificares uma casa para que foi escolhido. E ser forte. Terceiro passo é ser forte. A palavra ser forte do hebraico, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente. A palavra resoluto quer dizer determinado em seus objetivos, em seus propósitos, decidido, que age com convicção diante dos obstáculos que lhe parecem determinado. O grande obstáculo de Salomão, porque Salomão teve paz no seu reino, não foi ou não foi?
Salomão teve paz no seu reino. Então o grande obstáculo de Salomão, era a administração, fazer tudo conforme estava na planta. 1 Crônicas 29, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e inexperiente. Salomão não tinha experiência. Salomão, quando foi escolhido, era inexperiente, não tinha conhecimento de causa. Ser forte é porque a demanda era muito grande. Davi deixou toneladas de ouro, mas mesmo assim ele teve que pedir ainda, teve que investir ainda. A obra era muito grande. Davi disse: ele é inexperiente, esta obra é muito grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Salomão tinha um grande desafio de fazer um monstruoso, o mais belo templo de Israel. Ele precisava ser forte, porque tinha hora que a cabeça dele ia bugar, uma linguagem jovial. E até hora que parece que a gente olha, não é assim, irmãos? A gente olha para a obra que Deus colocou nas nossas mãos e diz assim: meu Deus, como é que vai acontecer? Não tem gente, não tem renda, não tem possibilidade. Mas é aí que a gente tem que ser forte, porque Davi não vai dar um conselho para Salomão para ele ser forte se ele não fosse passar por determinados obstáculos. Porque ser forte é passar por um obstáculo, mas convicto da vitória, determinado. Vai aparecer obstáculo, mas eu vou ser forte. Para Salomão era administração. Por isso que quando ele ora, ele pede sabedoria, porque ele não tinha. Para Moisés é Coré, Datã e Abirão. Para Josué era Cã, era o Jordão, eram as cidades cananeias. Para Elias o obstáculo era Acabe, Jezabel. Para Neemias era Sanbalat e Tobias. Para Paulo eram os judeus, eram os desertos, eram as perseguições. Todos os homens de Deus na sua história precisaram ser fortes, porque ser forte denota a ideia de passar por um obstáculo, mas ser determinado. Oh glória! E para a gente encerrar, quarto passo: ação. Não vou nem fazer a aplicação desse terceiro aqui, vou para não encerrar. Ação. 1 Crônicas 28, 10. Agora pois, atende a tudo. Primeiro passo, porque o Senhor te escolheu. Segundo passo, para edificares a casa, para o santuário, para que foi escolhido. Ser forte. Terceiro passo, fazer a obra. Quarto passo, fazer aqui quer dizer a ação. Tem instrução, foi escolhido, tem que ser forte, mas tem que agir. Tem alguém comigo ainda? Fazer aqui no hebraico quer dizer, agir, executar, efetuar. Tem muita gente que não está agindo. Tem muita gente que não está avançando porque não está agindo. Não está, oh glória. Ele ouve demais, mas age de pouco. Porque o segredo, irmãos, é sentar para ouvir e levantar para praticar o que se ouviu. Tem muita gente que é muito bom para sentar para ouvir, mas não levanta para exercer o que está ouvindo. E o texto diz em 2 Crônicas capítulo 3, verso 2: começou Salomão a edificar a casa do Senhor. É o que? Começou Salomão, ação. A tarefa é grande. Davi disse: a tarefa é muito grande. Davi disse: meu filho inexperiente, a obra é muito grande. Mas aqui ele começou a fazer a obra grande. A obra é grande, mas ele está começando. Vai ter obstáculo, mas ele está começando. Vai ter empecilho, mas ele está começando. O problema é que tu não quer começar nunca. Começa a arrumar essa igreja, rapaz. Começa a fazer campanha, rapaz. Começa a evangelizar, rapaz. Começa a fazer as campanhas de jejum na ação, rapaz. Começa a fazer alguma coisa. Eu sei que não dá para ganhar glória. Começou no quarto ano do seu reinado.
Parecia que ele não ia começar, né, irmãos? Quem passou primeiro, 2 Crônicas 3, 1, 2. Foi no 4º ano que ele começou. Passou o primeiro, você não vai dar em nada. Passou o segundo, esse aí que é. Esse aqui é o dirigente, é? Esse aqui é o pastorzinho, é? 4º ano ele começou a trabalhar. Porque tem gente também que é agoniado, né, irmão? Ele começou a trabalhar no 4º ano. Ele começou a trabalhar. Salomão passou 7 anos e 6 meses trabalhando no templo, mas concluiu. Sabe por que ele concluiu? Porque ele começou. Tem gente que nunca vai concluir, porque nunca começa. Nunca vamos concluir alguma coisa antes que começamos a ela. Ele começou. Sabe que interessante? Que foi na ação de Neemias que os muros foram reconstruídos. Foi na ação de Moisés que o povo de Deus, juntamente com o povo de Deus, e Deus abriu o mar vermelho. Foi na ação de Josué com o povo que as muralhas caíram. Foi na ação de Neemias com o povo que os muros foram reconstruídos. Foi na ação de Paulo que Deus impactou a Ásia. Vai ser na atuação que Deus vai operar. Vai ter na atuação que Deus vai construir. Vai ser na atuação que Deus vai te levantar. Começa a agir a partir de hoje. A obra de Deus não se faz parado. A obra de Deus se faz em movimento. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou pastor de uma igreja que eu faço todo mês a conferência Avivamento. Todo mês eu faço uma conferência. Eu chamo o pregador, às vezes eu estou lisinho, mas quando chega, eu sou esperto também. Estratégia, eu faço na metade do mês, porque eu dízimo que entra, isso é estratégia. Entre o dízimo, principalmente do mês do dia 1 ao dia 15, então eu faço na metade do mês, porque certamente alguém vai dizimar. Estratégia. E aí eu faço sem nada quando eu falo com o pregador, mas quando chega no dia, já tem um dízimo, já tem almas, tem batismo, tem cura, tem renovo. Eita glória! Igreja não pode estar parada. Igreja tem que estar em movimento. Eu não falo de movimento aqueles doidos, eu falo de movimento de evangelizar, de fazer obra, fazer evento. Sim, irmão, não para não, irmão. O povo gosta de ser animado, o povo gosta de festa, o povo gosta de ânimo. Sim, irmão, faça um evento, coloque a pregador da sua igreja mesmo para pregar, e vamos ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer o reboliço. Quando tu agir, Deus vai fazer obra. Quando tu te levantar, Deus vai fazer obra. Faça campanha, ore, jejue. Sim, irmãos, faça culto de criança, faça culto de senhoras. Eita Jeová, eu ainda faço assim. É culto de senhora por um mês. É um no mês. Eu faço como se fosse uma festa. Irmão, é festa na igreja. É festa, pastor. Faço um cartaz, jogo. Não é festa na igreja, vamos todo mundo. Aí vem, irmão, vem um ímpio, vem um católico. Eu não convido outra igreja. O meu foco é no meu bairro, é no meus crentes e no meu bairro. Porque às vezes a gente enche a igreja de outros crentes e o povo não vem, o povo não cabe. Eu invisto nas almas do meu bairro. Oh glória, Deus tem salvado para a glória de Deus, bispo-obedias, componente de facção. Lá comigo tem componente de facção. Lá comigo tem ex-assassino. Lá comigo tem ex-pistoleiro. Lá comigo tem ex-traficante. Lá comigo tem ex-assaltante. Eita glória, não, comigo tem ex-católico que não fazia nada, que só prestava para desculhambar crente. Hoje é dizimista fiel. O que come traz para mim a metade, meu pastor, para o Senhor. Eita glória, sabe por quê? É no poder da igreja, na ação da igreja, que Deus vai começar a salvar as almas. Quando a igreja começar a se movimentar, começar a orar, começar a jejuar, começar a fazer os eventos na igreja dela, Deus vai fazer a obra. Para de ser mole, para de ser parado, seja corajoso, seja forte. Pastor, não tem como fazer. Mete o peito, rapaz. Mete o peito. Pastor Wilson, quando Deus disse para Moisés, mande o povo que marche, que é nata no hebraico, que é partir, uma ação, andar, o mar ainda estava fechado. Quando ele manda andar, o mar ainda estava fechado. É depois que eles andam que o mar se abriu. Oh, glória, tem gente esperando o mar abrir para ele andar, mas não é assim. Primeiro você anda, depois o mar se abre.
Primeiro você age, depois o mar se abre. Primeiro você anda e o mar se abre. Primeiro Deus está dizendo: filho, eu quero abrir mar vermelho na vida de pessoas hoje aqui. Primeiro você age e o mar se abre. Eita glória! E bataca, fica sobre os pés, vamos orar. O de calabra, calavassuri, calabai. Eita glória! Josué, vai com a arca, Josué. Manda sacerdote carregar a arca. Mete o pé na água. E quando eles meterem o pé na água, o Jordão vai se abrir. Primeiro você mete o pé, irmão. Depois o Jordão se abre. Glória. Glória, movimenta esse pé, minha irmã. Movimenta esse pé, meu irmão, na obra. Movimenta, meu irmão, movimenta. Vamos largar dessa preguiça. Vamos levantar. Pastores, se capacitem, investe em conhecimento, leia, ore, vamos nos movimentar, vamos trabalhar, porque Deus, Ele vai ampliar, como já foi falado nessa igreja. Deus vai ampliar, Deus vai salvar, Deus vai sacudir esse ministério debaixo da glória de Deus. Eu vou orar para Deus distribuir uma unção aqui sobre nós. Eu vou orar para Deus distribuir uma unção aqui sobre nós. Quem quer essa unção, diga glória a Deus. Quem quer essa unção, diga aleluia. Eita Jesus, Deus tem uma unção para os pastores hoje. Deus tem uma unção para os obreiros hoje. Deus tem uma unção para a igreja hoje, como teve todos os outros dias. Hoje Ele tem também. Glória. Eleva-se que manoeira vai. Alabadubini orevassoia. Amando o vosso acabando relevaia. Deus está dizendo nessa noite que Ele quer trabalhar na tua vida, que Ele quer trabalhar na tua casa, que Ele quer trabalhar no teu ministério, Ele quer trabalhar na igreja que você pastoreia. O minicaba não gostou de calabai. Eu vejo portas fechadas que se abrem. Eu vejo portas fechadas que se abrem. Eu vejo correntes que se quebram. Eu estou falando sério. Eu vejo portas fechadas que se abrem. Eu vejo correntes que se quebram. Eu vejo Deus abrindo caminho para você passar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora. Eu oro pelos teus filhos. Eu sei que tem pastores aqui melhores do que eu. Eu sei que tem pastores aqui que pregam maior do que eu. Mas aprove o Senhor me escolher nessa noite para ser profeta dessa casa. E eu oro com muito respeito pelos pastores que já têm mais experiência do que eu na obra, que tem mais conhecimento do que eu na obra. Eu oro com maior respeito, Senhor, e honrando esses homens. Mas eu te peço a ti, ó Deus, uma unção liberada sobre eles, uma unção de rompimento, uma unção que venha romper com as barreiras do diabo, uma unção que venha romper com as barreiras da frieza, uma unção que uma unção que venha quebrar o jugo, uma unção que venha ganhar as almas, uma unção que venha abrir o mar vermelho. Deus, derrama agora sobre os teus filhos, sobre os servos de Deus e servos de Deus agora. Receba unção para o perical, receba unção para a vida do povo, receba unção para a Matinha, receba unção para o Tambaú, receba unção para o Goiás, receba unção onde você estiver pastoreando, para o Coroadinho, para São José de Ribamar, onde você estiver pastoreando, receba de Deus agora o chão, 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 agora, agora, agora. Uribi de calavassori calabai, uribi de calabra calavassé. O sangue de Deus, o sangue de Deus derrama aqui agora, Jesus. Irmã Madiana, Deus está abrindo caminho para você passar. Deixa eu te dizer algo de Deus aqui. Eita glória, tu foste
de escolhida. Deixa eu te dizer, nem toda escolhida é preferida, mas Deus manda te dizer que independente da preferência, tu fora escolhida. E para tu saber que é Deus que fala contigo, esses últimos dias tu tem andado triste, cabeça baixa, por rejeição de muita gente, mas Deus está dizendo para tu saber que eu estou contigo. Eu derramo uma unção nova sobre o teu ministério. Volte levantar de novo, volte usar de novo. Pega! Toca aí, DJ. Toca aí, meu filho. Volta para cantar. Eita glória, eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Deus está aqui nessa noite para fazer milagres. Eu vou começar a orar por cura rapidamente aqui. Eu vou começar a orar por cura. Eu creio que Deus vai curar pessoas aqui agora. Oreva Nangassori Calavai. Rapidamente, irmãos. Em nome de Jesus. Aonde tiver uma pessoa enferma, aonde tiver uma enfermidade alojada, que essa doença saia daí agora. Que essa enfermidade seja desalojada daí agora. Deus, em nome de Jesus, aonde tiver uma enfermidade, que toda enfermidade caia por terra. Caia por terra. Eu quero uma... As muralhas de Jericó não. Eu quero uma irmã aqui do meu lado, uma irmã. Suportar o barulho do pandeiro, da buzina a tocar. Manda sair, em nome de Jesus. As muralhas de Jericó não pôde suportar o barulho do pandeiro. E agora, toda enfermidade contra esses joelhos, eu vamos sair agora. Que Israel marchou, foi pra Jericó, que Israel marchou, foi pra Jericó, que Israel marchou. Vai marchando em nome do Senhor. Foi pra Jericó, que Israel marchou, foi pra Jericó, que Israel marchou, foi pra Jericó, que Israel marchou. Opera esses joelhos agora. Marchando em nome do Senhor. Opera esses joelhos agora. Foi pra Jericó, que Israel marchou. Aleluia! Vai marchando, vai tocando o pandeiro, vai marchando, vai tocando o pandeiro, vai marchando, vai tocando o pandeiro, marchando, vai marchando, vai tocando o pandeiro. Põe a mão no centro, você tem que marchar, e vai marchando em nome do Senhor. Para Jericó cair, você tem que marchar. Para Jericó cair, você tem que marchar. E vai marchando em nome do Senhor. Dá lugar, vai dando lugar aí, vai dando lugar aí. Vai dando lugar aí, marchando na presença do Senhor. Vai recebendo o teu milagre também, em nome de Jesus. Aleluia! Eu já vejo formações de pequenos nódulos, mas Deus, Ele te opera nessa noite. Deus, Ele começa a te operar a partir de agora. Opera, Jeová. Opera, Jeová. Opera, Jeová. Arranque agora.
Jesus, todo mal, toda doença, cai por terra, agora, agora, agora. Fora, pra 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 fora. A igreja ora, pra fora, pra fora, pra fora. Sai, 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 pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Toda enfermidade, em nome de Jesus, cai por terra agora. Elebadagassori calabai. Meu irmão, que só não podia fazer? Só não podia fazer o quê? Só não podia andar direito? Não, então corre comigo aqui. Vambora, minha irmã. Bora. Bora. Não podia fazer isso não. Bora. Ei. Bora. Ilivadagalabanagasori calabai. Deus está na casa. Tem um manto de glória nessa casa, meu Deus do céu. Tem um manto de glória. Eita glória. Quem crê, diga glória. Glória a Jesus. Meu Deus, pegou, 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 pegou.